Está no ar. Programa Alfa e Ômega. Alfa e Ômega, princípio e fim. Jesus Cristo reina em mim. Deus somente, Deus em tudo e sempre. Sua palavra é luz pra gente. Alfa e Ômega, começo e fim. Jesus Cristo sempre em mim. Deus somente, Deus em tudo e sempre. Sua luz nos guia eternamente. Um bom dia a todos vocês, queridos ouvintes. É com muita alegria que damos início a mais uma programação aqui na nossa rádio SDS. É com muita alegria que eu, Marinalva, acolho a cada um de vocês, queridos irmãos, para juntos elevarmos a Deus o nosso coração, para juntos rezarmos, para juntos meditarmos o Santo Evangelho. Por isso eu convido a você a permanecer na sintonia conosco, para juntos darmos glória àquele que é o único digno de todo louvor, de toda honra e de toda adoração. Evangelho do Dia. Estamos de volta com a nossa programação. Nós da comunidade Alfa e Ômega queremos viver com você esses momentos de graça que o Senhor preparou para mim e para você nesta 1 hora. Que você possa ter o seu coração aberto para acolher tudo aquilo que o Senhor tem para falar ao seu coração. Queremos pedir ao Espírito Santo que venha em nosso auxílio, que nos ensine, que nos mostre o caminho que devemos seguir, que Ele venha trabalhando em nosso interior, que Ele venha concedendo a cada um de nós a graça de estarmos na presença dEle. Por isso, vem Espírito Santo de Deus, vem sobre cada um dos ouvintes, vem sobre cada um de nós. Queremos estar unidos a Ti, ó Divino Espírito Santo. Queremos estar unidos à Tua vontade. Queremos nesta hora nos derramar por completo na Tua presença, ó Divino Espírito Santo, pois nós, por nós mesmos, nada podemos, mas contigo nós podemos tudo. Por isso, Espírito Santo de Deus, abre os nossos corações nesta hora, para que a palavra de Deus que será proclamada entre dentro do nosso coração, penetre o mais profundo de nossa alma, chega até as entranhas do nosso ser. Queremos ser feridos pela palavra de Deus, pelos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, vem Espírito Santo, vem sobre a minha vida, vem sobre todo o meu ser. Que você possa ir rezando aí na sua casa, meu irmão, minha irmã. Vai deixando o Espírito Santo trabalhar no seu coração. Vai deixando o Espírito Santo abrindo a sua mente. Vai deixando o Espírito Santo tocando nos seus lábios. Que Ele possa ir santificando a sua vida, o seu coração, sua casa, sua família. Vem Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. E queremos traçar nesse momento o sinal santo da cruz sobre as nossas frontes, sobre os nossos lábios, sobre os nossos corações, dando livre acesso a Deus, dando livre acesso à ação poderosa do Espírito Santo que atua nas nossas vidas. Por isso queremos meditar o Santo Evangelho, traçando primeiramente o sinal da cruz sobre a nossa pessoa. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus
sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E nós estamos aqui diante do chamado de Mateus. Jesus, ele se aproxima de Mateus e diz para ele: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Não sei se Mateus tinha plena consciência do que significa o que Jesus acabara de fazer. O que Mateus... Será que Mateus tinha pleno conhecimento de que esse segue-me era um segue-me para sempre? Era um segue-me para ser discípulo de Jesus? Será que Mateus tinha essa consciência? Eu não sei, mas eu sei que Mateus, ele se levantou e a palavra diz, e seguiu a Jesus. Mateus então foi dócil à palavra de Deus. Mateus foi dócil àquele convite de Jesus. E nós precisamos olhar para dentro do nosso coração, queridos irmãos e irmãs, e meditarmos diante desse chamado de Mateus. Qual seria a nossa resposta ao Senhor? Qual seria a tua resposta, meu irmão, minha irmã, para o Senhor que passa chamando? Hoje Jesus também passa aí na sua casa, no seu trabalho, nos seus afazeres. Jesus passa e também chama você, porque o seguimento a Jesus não é para alguns apenas, mas é para todos. E o seguimento a Jesus é algo muito belo, é algo que todos deveriam assumir em suas vidas. Assim como os religiosos que dão todo o tempo da sua vida, dedicam todo o tempo da sua vida para a evangelização, para responder ao chamado de Jesus. Também a família deve trazer no coração que eles são chamados como casal, como filhos, como esposo, como esposa, a acolher também o chamado de Jesus. Você, meu irmão, minha irmã, é um privilegiado, é um homem, uma mulher que é alcançado pelo chamado que Jesus faz. Faz a mim e faz a você também. Antigamente se dizia que esse seguimento a Jesus era apenas para os consagrados, os religiosos, mas hoje nós vemos quantas famílias consagradas a Deus, quantas famílias que se desdobram para a evangelização. Que lindo é ver uma família
testemunhando com a sua vivência, com a sua história, com os desafios do dia a dia, que Jesus é o Senhor da sua história. Como é lindo ver uma família rezando juntos, saindo juntos para evangelizar, para anunciar a boa nova. Que você, meu irmão, minha irmã, possa hoje acolher no seu coração este chamado de Jesus. Vem e segue-me. Que a nossa resposta possa ser igual à de Mateus, uma resposta pronta. Ele se levantou e seguiu Jesus. Nós iremos encontrar neste segmento também as dificuldades que nos envolvem, como Mateus ali acolheu Jesus na sua casa, os demais cobradores de impostos e aqueles que eram tidos como pecadores sentaram ao redor da mesa e ali ficaram ouvindo Jesus falar. Mas fora da mesa havia os fariseus que criticavam, que falavam mal e queria saber por que Jesus estava ali sentado com os cobradores de impostos. Meus irmãos e minhas irmãs, nós temos duas atitudes a tomar na nossa vida. Ou o de seguir a Jesus, e seguir a Jesus implica mudança de vida, transformação interior. Exige de nós que sejamos homens e mulheres que trazem, que permitem que os mesmos pensamentos de nosso Senhor Jesus Cristo possam ir brotando dentro de nós. E assim passamos a pensar como Jesus, a agir como Jesus, olhar como Jesus, trazer um coração como o de Jesus, um coração misericordioso. Ou nós podemos fazer a opção de ser um fariseu, que fica olhando de longe, criticando, falando mal. Quantos fariseus existem? Que não são irmãos que não vai à igreja, que não participa da comunidade, mas que fica à espreita, cochichando, fica à espreita, falando mal. Nós somos chamados a ser do grupo de Jesus e não do grupo dos fariseus, porque há muitos que estão dentro da igreja também que se acham melhores do que aqueles que estão fora. Que nós possamos, meus irmãos e minhas irmãs, olhar para Jesus e aprender com Ele. Jesus diz: eu vim para os doentes e não para os sãos. Você se sente uma pessoa doente? Que doença é essa que Jesus está dizendo? Será que é a doença física que Jesus fala? É claro que não. Mas a doença que Jesus está a falar aqui é do pecado. Jesus veio para os pecadores, para salvar os pecadores. Você é um pecador, você é uma pecadora. Todos nós pecamos, por isso todos nós precisamos de Jesus, que é o único remédio para a cura dos nossos males. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, sem delongar muito, eu convido a você hoje a professar a sua fé em nosso Senhor Jesus Cristo e a buscar este segmento com Ele, este segmento que implica também mudança de vida em nosso coração, na nossa vida, no nosso dia a dia, aonde trabalhamos, em nossa casa. Como é difícil ser missionário dentro da própria casa, não é verdade? Como é difícil ser discípulo de Jesus em nossa própria casa. Mas nós precisamos assumir este convite, este chamado que Jesus nos faz. Vem e segue-me. Terço,
Alfa e Ômega. Eu convido a você a tomar o seu terço em suas mãos. Queremos nesta hora então rezar o terço, clamando o senhorio de Jesus sobre cada um de nós, sobre as nossas vidas, sobre o nosso interior, sobre os desafios que enfrentamos. Queremos clamar que Jesus é o Senhor das nossas vidas. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Por isso, rezemos juntos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. 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 Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Queremos oferecer este terço por todos os doentes, por aqueles que se encontram acamados em suas casas ou no leito de um hospital. Queremos rezar por cada um deles. Queremos rezar pelas famílias, para que sejam famílias consagradas a nosso Senhor Jesus Cristo, famílias que buscam a santidade, famílias que buscam seguir a Jesus, a sua palavra, os seus ensinamentos. Queremos rezar pela juventude, pelos jovens que andam tão longe de Deus, que preferem viver nas trevas do que caminhar na luz. Rezemos por todos aqueles que pediram as nossas orações e pelas quais nós prometemos rezar. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém.
Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. São Francisco de Assis, rogai por nós. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Queremos rezar ainda este terço por todos os sacerdotes, por todos os consagrados, por todos os religiosos e por todas as famílias. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. 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 Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Queremos rezar pelo Santo Padre, o Papa Leão XIV, pelo seu pontificado, pelas suas intenções, por tudo aquilo que ele traz no seu coração, tudo aquilo que é vontade de Deus para a Igreja, que ele possa ter este coração unido ao coração de Jesus para realizar a missão que o Senhor lhe confiou. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. 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 São João da Cruz, rogai por nós. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. 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 Amém.
Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Baluartes da nossa vocação, rogai por nós. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. O recado de Deus. E como recado de Deus, queremos mais uma vez nos colocar na presença da Santíssima Virgem Maria, a Virgem Maria que tem o olhar dela pousado sobre cada um de nós, assim como ela olhava para o seu Filho Jesus, assim como ela cuidava de Jesus, assim como ela em todos os momentos estava perto de Jesus, assim também ela está conosco. Ela tem cuidado de nós, ela tem olhado para nós, ela tem intercedido por cada um de nós, para que sejamos homens e mulheres que agradem o coração do seu Filho Jesus. Por isso, Mãe querida, nós queremos te agradecer pela tua intercessão, pelo teu olhar amoroso, pela tua presença materna, pelo teu carinho, ó Mãe, por cada um de nós, por desejar que cada um de nós nos abramos para este seguimento a nosso Senhor Jesus Cristo, para o seguimento àquele que é a razão da nossa vida, da nossa existência. Obrigada, Mãe querida, pelos teus cuidados, por estar sempre atenta às nossas súplicas, às nossas necessidades. Por isso, confiamos a vós a nossa vida, a vida da nossa família. Confiamos a vós, ó Mãe, cada um daqueles que nós conhecemos, cada um daqueles que fazem parte da nossa história, amigos, parentes, enfim, todos aqueles que amamos. E pedimos também, Mãe querida, por aqueles que não amamos, para que nós possamos aprender a amar contigo, para que possamos agradar o coração do nosso Deus. E eu convido a você, meu irmão, minha irmã, que está na sintonia conosco, a nos conhecer mais profundamente. Quero fazer aquele convite todo especial que você possa estar acessando a nossa página no Facebook, facebook.com/alfa com PH, ALPHA e ômega. Que você possa acessar esta página e conhecer um pouco mais a nossa vida e rezar conosco. Lá nós estamos rezando o Terço da Misericórdia todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 15 horas da tarde. Você é convidado a rezar conosco, a estar mais pertinho de Jesus através das nossas lives, através dos vídeos que gravamos para você. Também convido a você a estar acessando essa mesma página todos os sábados, às 9 horas da manhã, na qual nós rezamos o Santo Ofício da Imaculada Conceição. Então, você que tem devoção a Maria Santíssima, você que também tem alguma resistência a ela, que vocês possam deixar-se ser moldado, vocês possam deixar-se ser envolvido pela maternidade de Maria, pelo manto de Maria, e reza conosco o Santo Ofício à Imaculada Conceição, todos os sábados às 9 horas da manhã. E nós vamos então ficando por aqui com a nossa programação. É com muita alegria que eu, Marinalva, da comunidade Alfa e Ômega,
Estive com você nesta 1 hora. Espero que você tenha aproveitado, tenha rezado, tenha se questionado, fez seus propósitos para assim melhor seguir a nosso Senhor Jesus Cristo. Um bom e santo final de semana para você, meu irmão e minha irmã. Até sexta-feira que vem, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau. Alfa e Ômega, começo e fim, Jesus Cristo sempre em mim. Deus somente, Deus em tudo e sempre, sua luz nos guia eternamente. Fé que guia, amor que salva, até breve que Deus te guarda. Nos encontramos na próxima. Fique na paz e na presença de Deus.